Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Fábio Mota, do IndyCast Brasil, e estamos aqui de novo para começar mais um programa, dessa vez gravado e com uma pessoa que todos nós temos a certeza que gostaríamos de falar. Nós já estamos com o John Travis aqui conosco e, sem mais delongas, eu vou rodar a nossa abertura para que a gente já comece logo esse bate-papo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, então desde já, inscreva-se no nosso canal, aumente a nossa chegada, a nossa presença no YouTube e nas nossas redes sociais. Visite o nosso chat, é muito importante pra gente. E com vocês, IndyCast Brasil. Mais uma vez, seja bem-vindo ao IndyCast Brasil e agora, sem mais delongas, eu já vou apresentar o nosso grupo de hoje de trabalho. Com vocês, os de sempre, Gildo Pires, nosso amigo, nosso parceiro aqui do programa, a Grace, que é a nossa maravilhosa tradutora, a nossa musa inspiradora, sem ela a gente não ficaria tão bonito aqui. And the last but not the least, I would like to introduce you, my friends, Mr. John Travis, or as he told me, only John. John, seja bem-vindo ao nosso programa. Welcome to our show, John. No, it's a pleasure. Prazer. Maravilha. A gente já vai começar aqui, eu vou contar uma pequena história e o John vai se apresentar. Mas antes de tudo, John, eu vou te fazer uma pergunta. I need to make a question, ok? Eu vou perguntar para ele quem é John Travis. So, John, tell us, please, who is John Travis? Well, John Travis is getting rather old now, you know. But you know, going back, a quick synopsis of my sort of history, you know, it's 40 years now in motorsport, and I did 11 years racing myself in Formula Atlantic, Formula 2, British Formula 1, and in endurance cars. John Travis, para falar a verdade, já está ficando um pouquinho velho. Já se vão um pouquinho, uma sinopse da minha história, já se vão 40 anos. 11 desses 40 anos eu participei como piloto, participando de várias fórmulas que ele mencionou aqui, né? E John, what were the formulas that you raced? Formula 1, Formula... No, I started with Formula Atlantic, then did Formula 2. Fórmula Atlântica, Fórmula 2. Then we did the British Formula 1. E a Fórmula 1 britânica. And then I did long distance sports cars. E corridas de carro a longa distância. And then the second year of that, we designed and manufactured our own car because I always wanted to be a manufacturer. I was not good as a driver, but I could build good cars. No segundo ano dessa corrida de longa distância, nós decidimos construir o nosso próprio automóvel. Eu não era um piloto fantástico, mas eu sabia que eu podia construir bons carros. Maravilha. So basically, after that, we carried on and we ran Roland Ratzenberger. I ran Roland in Formula 3000 in a Reynard. Correu com Roland e Reynard. Roland Ratzenberger, Grace, só para clarear, o Roland Ratzenberger é o austríaco que morreu um dia antes do Ayrton Senna, em 94, e ele correu na equipe do John na Fórmula 3000. Awesome. Thank you. So, I mean, Roland, we were good friends. E nós éramos bons amigos com Roland. And after that, I was approached by Mike Blanchet, the managing director of Lola's, and they offered me a position to go and work at Lola Cars. Depois disso, eu fui convidado pelo Michael Blanchet para trabalhar com Lola's Cars. And that's really where my sort of career started. You know, in Indy cars, I did Formula 3000, and then I did the Nissan RC 90. E foi assim que a minha carreira começou com a Fórmula Indy.
Eu fiz a Indy 3000 e depois a Nissan, a Fórmula Nissan. No, it was basically the World Endurance car from Nissan, the RC90. Da RC90, que foi a prova de endurance, né? De longa duração da Nissan. Yeah, where we we broke the lap record in 1990. You know, qualifying with the RC90, we had a wastegate sticking, and we had 1,000 horsepower for qualifying. 1.000 cavalos de força, eles quebraram o recorde e na qualificação dessa corrida. RC. Yep. After that, I was sent to America to design the Buick Indy car. Depois disso, eu fui mandado para a América, para os Estados Unidos, para desenvolver o motor da Buick para IndyCar. So that was the first time I actually saw an oval racetrack. E foi nessa ocasião, pela primeira vez, que eu vi circuito oval. Yeah, so really I didn't know a lot about oval racing, but I had a very good mentor in Jim Crawford and Roberto Guerrero. Roberto Guerrero e o Jim Crawford foram ótimos mentores para mim nessa nova situação que eu estava entrando. Yeah, so after 2 years developing the car, you know, Buick, you know, their prime objective was to win the pole. E depois de 2 anos desenvolvendo esse motor para Buick, o objetivo principal deles era vencer a corrida. Então, depois de 2 anos, nós conseguimos isso. Yeah, so in 92, you know, we were on pole, and you know, we broke the lap record, and with Jim and Roberto, we had a very easy month of May. The car was very, very good. Em 92, nós estávamos no pódio, quebramos o recorde da volta mais rápida com o Roberto Guerrero e o Jim. E foi um mês de maio muito fácil para nós. Ganhamos muito fácil. Yeah, I was looking at some. I managed to pull out some pie data from one of Jim's just warm-up laps. E eu consegui achar aqui alguns detalhes, alguns gráficos das voltas de aquecimento daquela época. I was just looking. I was so impressed at the speeds that we were doing, you know, in 92, even compared with what they do today. Eu fiquei tão impressionado, só de olhar, lembrando e olhando esses gráficos, eu fiquei tão impressionado com as velocidades que nós estávamos conseguindo naquela época, até mesmo comparado com os dias de hoje, nós estávamos indo muito bem. Yeah, because when I was looking at this graph here, I was looking and get it in view. We were doing, Jim on his warm-up laps was entering turn 1 at 230 miles an hour. Na volta de treino, né? O Jim estava entrando com 230 milhas por hora nessa volta de aquecimento. Então, realmente impressionante. Yeah, I mean, the car was so incredibly well balanced. And, you know, so o carro easy estava to drive. muito equilibrado e era muito fácil para dirigir. Yeah, so it was very good. You know, when you look at turn 1 at 230, and our maximum speed down the straight was 240. So we were only losing 10 miles an hour. E na primeira virada, na primeira curva, né? Nós estávamos indo a 230, mas quando chegava na pista reta, chegamos a 240 com velocidade máxima. Então, somente perdemos 10 milhas de desaceleração. Então, realmente muito bom tempo. João, eu vou perguntar, desculpa, vou fazer em português, a Grace traduz. É claro, é objetivo que essa motorização era pensando em uma corrida longa ou em um tiro curto, ou só uma prova de classificação? Pensar na corrida inteira ou somente no qualifying?
So, John, at this time, was the setup that you all had thinking of a long distance race or a short shot, like a qualifying race? The thing with the Buick is because of the fuel consumption, we would never win the race. A situação era que com o Buick, por causa do consumo de combustível, nós jamais venceríamos a corrida. Okay. So basically what Buick wanted, they wanted the glory of the pole position, the lap record, and that was the most important thing to them. They were never going to win the race. Eles não entraram para vencer a corrida. O que eles realmente queriam, o que o time da Buick queria, era a glória de estar no pódio, de ter o orgulho de dizer que a pole position era deles e também o recorde da volta mais rápida. Esse era o objetivo deles, não realmente ganhar a corrida. Eu lembro, John, Grace, eu vou fazer em português e depois em inglês. No problem. Pessoal, vou fazer primeiro em inglês. John, I remember when several teams practicing and qualifying with Buick, and later then back into Ford, GM, Ilmor. It was reasonable and common in the Indy qualifying. For you as a Buick engineer, is it much more work or you can manage it? Eu perguntei para eles, pessoal, porque era tradicional muitas equipes usarem os motores Buick só na classificação. Acabou a classificação, voltava o motor Ford, o motor Chevrolet, o motor Ilmor, o outro motor que seja. Aí eu perguntei se para ele, como engenheiro da Buick, era muito mais trabalho ou era fácil de gerenciar. Come on, John. Was it clear to you, the question, John? No, not really. Okay, sorry. I think I grasped it. One of the big difficulties with the Buick was it was a stock block engine, cast iron, very heavy. O problema principal da Buick ali era motor de aço, que era monobloco, que era exatamente muito pesado. So one of the big problems was, when I first went over there, we fitted the Buick engine into Lyondike's winning IndyCar. Quando eu fui para lá pela primeira vez, a nossa situação era colocar o motor da Buick no Lyondike's para vencer a IndyCar. Harry Lyondike, isso. Harry Lyondike para vencer a IndyCar. And the car was awful. E o carro era horrível, terrível. So he was asking, John, what Fabio was asking is, were you guys, as an engineer for Buick, were you guys comfortable knowing that many times the other flags would use your engine for the qualifying part of the race and then switch back into all the other possible options for engine for the real race? Was that okay for you guys, or was that why you were there for? No, nobody could switch. You couldn't switch engines or anything. I mean, what you qualified, you had to race. Ninguém poderia trocar o motor, então. Se você qualificou com aquele motor específico, você teria que correr a corrida com aquele motor. You see, we only had 4 Buicks, the Quaker State team and Menard team. And if you remember, the Menard team had Piquet. Ok, você lembra que só haviam 4 equipes que trabalhavam com o motor da Buick. Entre elas, a Menard, que era a equipe onde o Piquet estava. Yes. Yeah, so, the Buick was a completely, when we designed the car, it was a completely ground up design purely for the Buick. E quando nós construímos aquele carro, aquele motor, ele foi construído do zero para funcionar naquele
carro da Buick. Maravilha. Ok, John, eu vou começar agora a fazer umas perguntas que algumas pessoas me mandaram. Então, John, como é que foi para você estar na Lola num período mágico entre metade dos anos 90? So, John, these are some questions that our fans have sent in. The first one is, how was it for you to be with Lola in the magic period of the 90s? I think I had probably the best years in motorsport. Lola, Reynard, all of those manufacturers, we had such diversity, within the rules that it was very exciting to design cars then. Eu acho que aquele foi um período onde eu tive os melhores anos no que diz respeito a corridas automobilísticas. Tanto a Lola quanto a Reynard eles tinham tanta flexibilidade e diversidade disponível para nós que era realmente muito fácil, muito bom trabalhar e criar para eles. It was very competitive, because you just don't get that now. We get one make formulas. It's very disappointing. And for young engineers now, I really feel sorry for them. E naquela época você tinha muita flexibilidade, muito espaço para criatividade e era interessante o processo. Quanto aos novos engenheiros hoje criando, eu sinto muita pena deles, porque realmente não tem essa flexibilidade que nós tínhamos lá atrás. We always said that Lola's was the motorsport school. E nós sempre dizíamos que a Lola era a escola do automobilismo, do esporte de automobilismo, era a escola. Because, young engineers could work their way up from Formula Ford, through sports cars, Indy cars, Formula One. O engenheiro novo podia chegar ali e começar a carreira e começar seguindo, desenvolvendo em todas essas fórmulas que ele mencionou, a Ford, a Indy e todas as possibilidades. Podia crescer com a carreira. Cool. John, todo mundo aqui no grupo sabe, todo mundo que nos acompanha sabe, eu sou um fã apaixonado da Penske Racing. John, everybody who follows the channel here knows that I am madly in love with Penske Racing. Yes, I mean, that was, in 96, I was offered the position of chief designer at Penske. Em 96 eu recebi uma proposta para ser o chefe de design para a equipe Penske. And that was, a great honor. It's, in 96, IndyCar and Formula One, I would say IndyCar was probably more advanced then than Formula One. E foi uma grande honra para mim receber essa proposta. E se você olhar para 1996, comparando Fórmula 1 e IndyCar was muito além, muito mais avançado em termos de tecnologia do que a Fórmula 1. A minha pergunta, John, que eu tô... Acho que ele não terminou ainda, Fábio. Desculpa, John. Sorry, come on. Go ahead, John. No, sorry. No, it was... it was a great opportunity, but the big problems we had, and anybody that reads the article in Race Car Engineering, this year, I did an article in there to explain, what happened with the PC27. Uhum. E todo mundo que está ali sabe, e esse ano até fiz uma conversa, um simpósio para explicar o que aconteceu com o, como é que chama? O 27? PC27. PC27. Uhum.
é muito, eu por acaso, o PC27 foi o carro que eu fui trabalhar com automobilismo. And coincidentally, PC27 was the car that brought me to work with motorsports. Fábio says. Yeah, but I mean, I took over from Nigel Bennett, and we had to make some some serious changes, to the car. Eu assumi a posição logo depois do Nigel Bennett e nós tivemos que fazer sérias mudanças na IndyCar. So, one of the big problems we had was Goodyear tires. And, dos problemas grandes que nós tínhamos ali eram os pneus da Goodyear. Roger, was one of the biggest dealers, on the West Coast for Goodyear tires. E o Roger era dos maiores distribuidores, revendedores dos pneus Goodyear na costa oeste. And, he received, $3 million from Goodyear. Ele recebeu 3 milhões de dólares da Goodyear. But the big problem was they couldn't compete with Firestone. Mas o principal problema é que eles não tinham como competir com a Firestone. So this was, no matter how good we made the car, at the end of the day, it's the black stuff that contacts the ground. Exactly. Então não interessa quanto nós tivéssemos trabalhado para melhorar o carro, no final da história é a coisa preta que toca o chão. John, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já ouvi muita coisa desse carro. John, I've heard so many things about this car. Esse carro era futurístico, era vanguarda. That the car was futuristic, avant-garde. E que ele seria, num contexto real, um carro absurdamente superior a qualquer outro naqueles anos. That if you looked at in a reality, in actually looking at the car, it would be far superior than any other car in those years. Duas pessoas, uma da Reiner e uma pessoa da Chip Ganassi na época. Two people, one from Reynard and one from Chip Ganassi at the time. Me disseram que uma das coisas que bloqueou aquele carro foi questão política por pressões da Reiner sobre a kart contra a Penske. They said, these people mentioned that the main issue was political, from Reynard on, sobre quem? Reynard sobre a kart contra a Penske. Reynard, a pressure of Reynard over kart against Penske. O que você consegue nos dizer sobre isso? No. That came later. Na verdade, isso veio bem mais tarde. That came later when what happened in 2002, Reynard wanted to float Reynard on the US stock market. O que aconteceu foi em 92 que a Reynard quis colocar a companhia no mercado de ações e fazer ela ficar pública. And what Reynard needed was somebody with credibility like Roger Penske to give the company credit to float it on the stock market. E o que a Reynard precisava naquela época era uma pessoa de peso, com credibilidade, para que a empresa pudesse, como a gente fala aqui, flutuar para o mercado de ações, como Roger Penske, por exemplo. So this is why we got pressured, into basically scrapping the Penskes and going to Reynard. E é por isso que nós tivemos essa pressão tão grande, na verdade, para eliminar o Penske e focar na Reynard.
So that kind of moves us away, you know, from the PC27. Então, essa situação realmente nos remove de qualquer conexão com o PC27. And, you know, basically, you know, when we had, we were running the Reynards, you know, we had basically to develop the Reynard better than any other Reynard customer. E agora nós tínhamos que cuidar de desenvolver o Reynard e fazer com que ele fosse melhor desenvolvido do que qualquer outro que pudesse competir com eles. So what we did, we were still developing, because we did the PC28 and then we developed the PC29, which never got manufactured. Então o que nós fizemos foi nós desenvolvemos o PC28 e também depois o PC29, que na verdade nunca foi fabricado. So for 2002, we were working in the wind tunnel. Em 2002 nós estávamos trabalhando com um canal de vento, né, wind tunnel. And we took the bodywork of our PC29. E nós pegamos o chassi do nosso PC29. And we put the bodywork on the Reynard model. E colocamos no modelo da Reynard. And that is how we developed the Reynard Penske for Gilles. E é assim que nós criamos o Reynard Penske para o Gil. So basically, you know, we took everything that we'd learned from the PC29 and just basically put it on to the Reynard. Então, basicamente, nós pegamos tudo aquilo que nós tínhamos aprendido e desenvolvido para o PC29 e colocamos no Reynard. Então, John, Gilles won the championship. E o Gil venceu o campeonato. John, então é claro afirmar que o Reynard 2KI era uma versão adaptada, ajustada ao PC29. So it's safe to say that the Reynard, você vai ter que repetir esse monte de número aí. 2KI. 2KI. 2KI is an adaptation of the PC29. That is correct. Essa é verdade, é correto. Fã brasileiro, para quem não se lembra, John, a little bit in português. Fã brasileiro, para quem não lembra, a Reynard vendeu chassis como leasing para a Penske, e a Penske transformou esse carro no modelo que estaria planejado ser o carro que ela fabricaria. Por isso que foi aquele monstro em 2000 e 2001. John, I made some resume regarding Penske 29 and Reynard 2KI and 2K1i 2000, 2001 when Gilles took the back-to-back for Penske and kart. Okay, I was just making some resume from the Brazilian team fans. Uma outra pergunta sobre esse carro, John. Eu conversava muito com Clive Hollowell, com o Tim Lombardi e com o Rick Reineman. So talking to these three guys, Tim Lombardi, Clive Hollowell, and Rick Reineman. Rick. Okay. Yeah. Great. To those three guys. Great, Rick. They talking about, and I remember Clive words in Chuck Sprague also. Eu tô falando ainda de um pessoal que eu convivi com eles, tá, gente? Eles falavam para mim que esse carro ele era muito eletrônico. These guys used to tell us at the time that those cars were very technological, way more than usual. Would you say that? O que você pode falar? What can you tell us about that, John? Well, that was one of the beauties about, working, at Penske, because, we didn't have budget restrictions.
Essa era uma das belezas de trabalhar com a Penske, porque nós não tínhamos nenhuma restrição de orçamento. And that's the whole beauty about being, creative, as a designer. E a beleza de ser criativo como um designer. So, we could really, do some very unusual things because, it wasn't a customer car. E era uma situação que nós podíamos criar coisas muito bonitas, muito inusitadas, porque nós não estávamos trabalhando num carro específico de um cliente. And and one of the big things everybody has to remember, your boss is Roger Penske. E uma das coisas que todo mundo ali tem que realmente ter em mente e não pode esquecer é que o seu chefe é o Roger Penske. So you have to win races. Então você tem que vencer as corridas. So, we just couldn't sit around, we had to think, outside the box. Então a gente não podia ficar tranquilo, sentadinho lá, nós tínhamos que pensar fora da caixinha e maneiras de vencer as corridas. And that's why, the PC27 was very radical. E é por isso que o PC27 foi muito radical. We had, the new Ilmor Mercedes engine, the 108E. O modelo 180 da Mercedes, nós tínhamos ele ali disponível. And we had, the problems with Goodyear tires. Tínhamos também os problemas com os pneus da Goodyear. So we had to stick our heads on the chopping block. Então todo mundo colocou o pescoço na linha. And we had to do something very radical because we were not going to be competitive with those tires. E nós tivemos que fazer alguma coisa muito radical, porque com os pneus que nós estávamos usando, nós não seríamos competição, não estaríamos na competição. So, if we'd have had Firestones on the 27, that would have dominated. Se nós tivéssemos tido pneus da Firestone no modelo 27, nós teria sido uma grande vitória. Essa é a minha próxima questão, John. Eu sempre falo com alguns fãs, com alguns amigos, eu sou um defensor do PC27. I always talk to my friends and our fans here in the channel that I defend the PC27. E eu tenho orgulho de ter visto aquele carro, eu tenho muitas fotos dele guardadas comigo. É um carro que eu tenho that I got carinho. to see this car. I have a huge amount of pictures stored away, and it's a car that I enjoyed very much. Mas assim, eu sempre falei que se a gente tivesse um pneu Firestone ou um motor Ford XF, And I always said that if we had Firestone tires or a Ford engine XF, nós teríamos um carro campeão, porque We o would- carro era bom. we would have a winning car because we had a good car. It was a good car. Yeah, it was. It was, it was kind of, very unique, and we pushed the boundaries of the rules. E ele era um carro ímpar. E nós ali forçamos todos os limites das regras. But I think even if I could go back in time, I don't think we could have done any better. E eu acho que mesmo que se eu pudesse voltar no tempo, nós não poderíamos ter feito nada melhor do que foi feito. But the unusual thing that we had compared with any other team A coisa que é muito única que nós tínhamos comparado a outras equipes, we had 3 wind tunnel models. nós tínhamos 3 modelos de túnel de vento internos. Because we had the Reynard, we had the Lola, and we had the Penske.
We had the Reynard, nós tivemos o Reynard, o Lola e o Penske. And we knew by looking at the aero numbers, we were far superior than those cars. E olhando para os números da aerodinâmica, realmente nós estávamos muito além dos outros carros, muito superior aos outros carros. And I think we proved that when we did the development work on the Reynard. E eu acho que nós provamos isso quando fizemos o trabalho de desenvolvimento do Reynard. Perfeito. A última pergunta do Gildo, um minutinho. A última pergunta sobre a Penske. Last question for Penske Cars. John, diz pra gente como é que foi. Aí é uma questão emocional, pessoal. Ok. So, vai em frente, Fábio, me dá a frase. É uma questão pessoal sua. Como é que foi sair de 98, 99 com um carro maravilhoso, mas sem resultados, e indo para 2000 e 2001 sendo the top of the world, o dono do mundo? So, it's a personal question on how you felt finishing in 98, 99 with reasonable car and coming into 2000 and 2001 and 2 on top of the world with the best. That was difficult years for me, because having to take another manufacturer's car and then start to develop it, and knowing the reasons that Roger made that decision, basically, I think at Penske we threw, for a British term, we threw the baby, the bath, and the water out. Ok. E para mim foi muito complicado, porque eu tive que pegar um carro de um outro de uma outra fabricante e adaptar para o que era necessário. E eu sinto, para usar um termo, fazer as adaptações todas necessárias ali. Eu sinto que para nós, para usar um termo britânico, nós jogamos o bebê fora com a água do banho. Cool. Yeah. But at the end of the day, we are all professionals, and we work for Penske, and that was our job, to win races. No final da história, nós somos todos profissionais e o nosso trabalho, trabalhando para a Penske, ali era ganhar corridas. Então fizemos o que tinha que ser feito. Gildo, por favor. Ok, come on. John, nós temos os mesmos 40 anos de automobilismo no motorsport e viemos do automobilismo da Europa, né, principalmente da Fórmula 1. Você e ele, você disse. Isso, é. Ok. Gildo is saying, you and him both have the same 40 years of working in motorsport, and we both come from European motorsports. E me lembrando do carro de 1998, and as I remember the car in 1998, a frente me lembrava muito do Benetton da Fórmula 1. The front of the car reminded me a lot of the Benetton Formula 1. Você se mantinha em contato com o pessoal da Fórmula 1? Você trazia alguma inspiração da Fórmula 1 para a Fórmula Indy? Did you keep in touch with the Formula 1 world? Did you bring some influence from the Formula 1 world and styles to the Indy formula? Yes, I think when we were designing the PC
27, we kind of hit a brick wall. Quando nós estávamos, sim, e quando nós estávamos desenvolvendo o PC 27, nós acabamos chegando numa rua sem saída. And because of the rules on the handle that you could raise the nose, Por causa das regras que haviam, do ângulo que você poderia elevar o nariz do carro, we did some radical shapes to the nose. nós fizemos algumas mudanças radicais no nariz desses carros. Because basically we had to increase the mass flow to the underwing. Porque nós tínhamos que aumentar o volume de massa embaixo das asas do carro. Faz sentido para vocês? Espero que sim. Sim, sim. Ok. So, you know, we were always looking, you know, what was going on in other formulas, but the crossover between Formula One and Indy cars, a lot of the things never worked. Nós estávamos sempre observando o que estava acontecendo nas outras fórmulas, sempre buscando o que podia ser. Mas aquilo que veio de uma fórmula para outra, raramente funcionou. So when we came up with that nose concept, that opened up a completely new philosophy for how we treated the underwing. Então, quando nós apresentamos esse nariz inovador para esse carro, ele realmente mudou totalmente o conceito de como trazer, como balancear esse peso embaixo das asas do carro. And it's quite interesting now when you look at the new Formula One cars. E é muito interessante hoje, quando você olha os novos carros de Fórmula 1, and you look at the leading edge of the underwing, e você olha na beirada que lidera o espaço embaixo das asas, and you look at the leading edges that we were doing e você in olha o que 2000, e você olha o que nós estávamos fazendo, por exemplo, no ano 2000, very similar, you know, to the big vortex generators that we were running, you know, in the 2000s. Muito similar aos geradores de vortex que nós estávamos usando naquela época. So maybe Formula One are looking at Indy cars. Então, talvez a Fórmula 1 esteja observando o que acontece na IndyCar, né? Ele disse que o que veio da Fórmula 1, as ideias que vieram da Fórmula 1 para a Fórmula Indy, raramente funcionaram. Mas agora, olhando nos automóveis da Fórmula 1, você vê aspectos que eles desenvolveram para a Fórmula Indy. Perfeito. Eu vou ler mais uma pergunta. Eu vou só ler uma pergunta aqui, depois você faz. Claro. Tá? Tem uma pergunta aqui, John, que estão fazendo para mim, para passar para você, foi sobre a sua ida para Force Team Technology. Você trabalhou logo ali depois dos seus anos de Penske. Qual é a pergunta? Como é que foi o trabalho para Fórmula 3000, na Euro 3000? Somebody has a question about when you started working for Formula 3000. Euro 3000. Euro 3000. If there's anything that you can tell us about how that transition took place. Regarding the Force Team Technology. Force Team Technology? Yeah, the company that you work at. Sorry. Does that make I'm looking your confirm the information in your LinkedIn. Force 10 Technology. Force 10. Force 10. Okay. Force 10. Okay. Yeah. We that was after, you know, Penske. We won a contract
to do the Superfund car, their one make formula. Ok, foi ali que nós ganhamos a concorrência para construir esse carro. So we developed a new formula car with the V10 Judd engine in. Então nós desenvolvemos um novo motor, um V10 da Jordan. No, that was we designed a completely new car for. Desenvolvemos o carro todo, não somente o motor, o carro todo. Legal. Vai, Gildo. Thank you, John. Come on. Você tem hoje em dia um regulamento onde os carros são muito iguais, muito parecidos. So nowadays we have you have some guidelines that the cars are very similar to each other. Aonde você vê sinal da genialidade do designer nesses carros? Aonde que o engenheiro está mostrando a sua genialidade nos dias de hoje? So considering that this guideline makes all cars similar, where in the process, in the creative process, can engineers shine their specifics, whatever sets them apart? I think the rules have got very, very tight now. As regras realmente estão muito, muito apertadas agora. Rígidas. And the freedom, to look at, different scenarios are very limited now. E a liberdade para você olhar a cenários diferentes é muito limitada. The days when, people unveiled their cars and you were surprised, at the innovations that they were coming out with. Você pensar nos anos onde havia o descortinamento do carro, né? E as pessoas podiam olhar para aquele carro e realmente ficar maravilhados, realmente já passaram. Now, you look at Formula One and, if they painted them all the same color, you probably couldn't tell any difference. E hoje em dia não tem nada disso. Os carros Fórmula 1 são carros de Fórmula 1. Se eles pintassem todos da mesma cor, você jamais saberia qual é qual. That, to me, motorsport has now changed, and it's all about, the driver and not the team. Na minha opinião, o esporte, o esportes automobilísticos realmente estão mudados. Hoje em dia se olha para o piloto e não para a máquina. If you look back at the amount of people we had, to design something like the PC-27 from scratch. We even changed the part numbers. Se você olhasse o número de pessoas envolvidas num projeto como o desenvolvimento do PC-27, que trabalharam tanto, até o número das partes, de cada partezinha, cada peçazinha do carro, era trocado. Então, era muita gente envolvida. And now, 600 people, to design a Formula One car. Incredible. And the sad part is that, young engineers will only do a fraction of that car. E se você imaginar, hoje, 600 pessoas envolvidas em desenvolver um carro de Fórmula 1. É muito triste a situação, porque um jovem engenheiro que faz parte de uma equipe dessa está ali para desenvolver uma minúscula função. E é tudo que ele vai fazer. And, a lot of people I talk to in Formula One,
they could be designing a part of a fridge. You know, they have no interaction with that car or with really, you know, the whole procedure of the design. People, they don't want anybody to know the whole picture. Like working with the Coca-Cola formula. Yes. É a mesma situação que então, são tantas pessoas trabalhando com um projeto que aquele engenheiro poderia trabalhar o dia inteiro ali desenvolvendo uma peça que vai ser usada numa geladeira. Eles porcionaram o sistema tanto porque eles não querem que ninguém saiba como nada foi feito. Aí eu adicionei que é como a pessoa que trabalha com a fórmula da Coca-Cola. Ele só sabe do ingrediente que ele coloca, mas não sabe como é que a mágica acontece, né? Então, qual será para ele a próxima revolução no automobilismo? So, John, in your opinion, what do you think is going to be the next big revolution in motorsports? I don't think we're ever going to see, you know, the Colin Chapmans of this world again, you know, and those people. Eu não creio que nós veremos os Colin Chapmans do mundo jamais de novo. E aquele tipo de pessoas. I think, you know, motorsport will be led by the big automotive companies, and it will be led by environmental concerns. Eu acho que o mundo dos esportes automobilísticos vai ser gerenciado principalmente pelas grandes empresas, as grandes fabricadoras de carro e não é fabricadora, né? É outro nome. Montadoras de carro e também pelo grande assunto do meio ambiente, como aquilo tudo afeta o meio ambiente. Isso é o que vai liderar o futuro dos esportes automobilísticos. But I think one thing that people should remember when we were racing, you know, in kart, we were burning methanol. Mas uma coisa que as pessoas devem lembrar é que, por exemplo, quando nós estávamos correndo com a Fórmula Kart, nós estávamos queimando metanol. And you look at what the emissions were from that. I mean, we basically just had water vapor coming out there. I mean, our emissions were ultra low then, but we never thought about it. Nós nem pensávamos no assunto, mas as emissões de poluentes eram tão baixas que parecia que nós estávamos soltando vapor de água pelo escapamento. Eram muito baixos os níveis de poluentes. You know, so maybe, you know, we should go back in time and still follow those philosophies. E talvez nós deveríamos voltar no tempo e seguir aquelas filosofias daquela época. Wonder. Because I think we have to remember, you know, when we're getting into hybrid technology and battery manufacture is a big problem. Yeah. E nós temos que lembrar que quando nós estamos voltando para I'm sorry, I missed the word you said. Battery, and what is the other one you said? Batteries are environmentally not very clean. A fabricação de baterias realmente não é nada limpo, né? Então, nada amigável ao meio ambiente. You mentioned two things, John. You said the batteries and you said something else before. I missed that word. Well, I was just basically saying, you know, maybe we just need to step back and look at, you know, what we were doing, you know, racing, you know, methanol burning cars. And now look what they're trying to promote is, you know, hybrid technology and batteries. Yes. É isso que eu pedi que ele voltasse, que eu perdi uma palavra. Ele está falando dos carros híbridos e a produção de baterias, que são os dois maiores poluentes ali. All right.
John, você falou sobre algumas frustrações com os novos engenheiros. John, you said something about frustrations with the new or the young engineers. Você acha que em breve, em algum momento no nosso ciclo, teremos um outro John Travis inovador conosco? Do you think that in the future we will have other John Travises with us? No, I don't think so. And I think what you're seeing now with Adrian Newey is probably the last of our generation. Eu acho que não. E também digo mais, o que você está vendo agora com Adrian Newey é o final que você vai ver dessa geração. Because now it's all committee run. Porque agora tudo depende de um comitê. You know, and that's a real shame, you know, because now we seem to promote, you know, the team principles, Yeah. but not the people who actually design the cars. Porque agora tudo tem a ver com o comitê, com a equipe, e você defende a ideia de um grupo e não o esforço, o trabalho que o engenheiro coloca nesse carro. You know, the Barnards, the Murrays, you know, of this world, you know, we're never going to see again. Barnards and Marys, que a gente já viu, são pessoas funções que foram desenvolvidas que você nunca mais vai ver. That's a real shame. É uma pena, é uma grande pena, né? Você teve uma carreira maravilhosa, você foi um formador e eu lembro que os nomes que eu falei, Tim Lombardi, Clive Hallowell, Rick Reineman, Tim Lambert, Rick Wilson e tantos outros sempre me falaram coisas maravilhosas de você. You had an amazing career, and all these names that I just mentioned here have said in conversations amazing things, have spoken very highly of you. They were great guys. The thing about you have to remember about motorsport, motorsport is like going to war, and we had some very good soldiers. Yeah. E eles eram pessoas incríveis também, pessoas maravilhosas. O que você tem que lembrar é que o esporte automobilístico é igual ir para a guerra. E nós tínhamos soldados maravilhosos. Perfect. Hoje você trabalha com a indústria marinha. So today you're working with in the naval industry? No, well, what happened was since that I worked with Spyker supercars in Holland. Eu trabalhei com a Spyker supercars na Holanda. I spent 4 years in northern Spain. Passei 4 anos no norte da Espanha. With the Epsilon LMP1 Le Mans car. Com esse carro aí da Epsilon Euskadi. Ok. Yeah, the first Spanish Le Mans car. O primeiro carro espanhol da Le Mans. And then I went to work for Worth Research. E depois eu fui trabalhar para Worth Research. On their, you know, the Honda IndyCar development program. No desenvolvimento do programa da Honda IndyCar. And from there, I carried on at Worth Research, and we got into something very different. That was the Lockheed Outrider. E dali, continuando na Le Mans, nós acabamos entrando numa área completamente diferente, que é o Lockrider da Lockheed, que é uma empresa que faz... And that was
a submarine-launched UAV. E era submarino que foi lançado. Well, I don't know what UAV would be, John. It's basically unmanned aircraft. Ok. É uma aeronave, só que é submarina. Né? So that was Lockheed também was faz foguetes que vai para fora do espaço. So that was an interesting program. Então foi programa muito interessante. You can look online. If you look online at Lockheed Outrider, you can see the YouTube video of it. Ok, se você for para o YouTube, você vai procurar Lockheed, L-O-C-K-E-D, Outrider? Yeah, Outrider. Outrider, O-U-T-R-I-D-R. Se você procurar por isso, você pode ver o projeto, o vídeo dele no YouTube. Lockheed Outrider. Grace, uma pergunta para o John. O que ele acha hoje mais sedutor? Desenvolver carros open wheel ou trabalhar em carros para Le Mans Series? What do you think is more attractive? Actually, he said more seductive to work with cars that are open wheel or o que, Gildo, a segunda opção? Carros para Le Mans Series. Oh, open wheel or cars for the Le Mans Series? Oh no, open wheel, because they are pure racers. Yeah. We love you, John. We love you. De verdade, open wheel. Stay in the line, John. We love you. You got a fan there, John. John, we're extrapoling 1 hour our show. Yeah. There are a lot of things that I would like to ask you, but we have a time to respect for our fans. Can I invite you to join in another session? Yes, yeah. There's a lot more, because we did not cover the Ferrari car. Sim, com certeza. O Fábio pergunta, John, posso te convidar mais uma vez para voltar? Porque tem tantas coisas que eu quero perguntar. E John responde, claro que sim, tem muita coisa para conversar com vocês, inclusive nem tocamos no assunto da Ferrari. Nós temos 15 minutos aí para todo mundo. We have 15 minutes. Grace, como é que tá a sua vida? Ok. I have to check out in 10 minutes. Okay. John, can we talk about Ferrari in 10 minutes, just a little bit? But don't tell everything so we can meet again. Yeah. Well, basically, we won the contract in 2008 to build the Ferrari A1 car. Em 2008, nós ganhamos o contrato, a concorrência. O contrato para construir a Ferrari A1. And we are the only people ever to make a Ferrari outside of Maranello. E nós somos as únicas pessoas a construir uma Ferrari fora de Maranello, onde elas são feitas. If your viewers want to look at, we made a documentary. E nós fizemos um documentário que os seus fãs aqui do canal podem assistir. Yeah. If you look at Ferrari A1 documentary. E você pode procurar no YouTube por Ferrari A1 documentary. There is a documentary about the whole of the design and manufacturing from start to the first race. Ali você vai ver todo o processo do começo do desenvolvimento até a primeira corrida. That's another story. Isso é uma outra história para um outro dia. Nós teremos esse programa em muito breve. We shall have that conversation very soon. I am interested. If you can, John, let's schedule. Let's try the next week. If you guys all here
are possible, let's try to do it. For me, it should be a pleasure. Yeah, okay. Check your schedule and let us know Okay. if you can do it, John. All right. John, thank you very much. We love appreciate your support here with us. Eu disse que nós agradecemos e amamos muito o suporte que o John nos deu aqui. Absolutely. Thank you very much, John. Obrigado demais. Thank you, John, so much. What a pleasant conversation it was. Okay. Very glad to meet you again, John. Yeah, good to see you. I'm going to send you, John, the link of the show when he will be published next Thursday, 8 p.m. our Brazilian time, maybe for you only the Friday. So, thank you very much for your attention. Obrigado demais. You are a part of a family of the IndyCast Brasil. Você já é parte da família do IndyCast Brasil. And it was an honor for me, essentially, me, Gildo, and Grace, and all of the other fans to receive you here. Eu disse que foi uma honra muito grande para nós recebermos alguém como John Travis aqui conosco. Quite the honor to make your acquaintance. Thank you so much, John. Pleasure. Is there not possible to finish this call that to say you are a magician? Just that. You create the most beautiful car ever. Thank you very much. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Aguardamos você em mais um show. Fiquem com Deus. Goodbye. Cheers. Bye-bye. Bye.